Então, estamos começando a terceira de 4 aulas. Semana passada, na primeira nós vimos coisas mais genéricas. Semana passada eram mais conceitos na semana passada, na primeira semana. Semana passada nós já vimos mais aplicado em si, né, e vimos mais a questão de simbologia. E a partir do momento que a gente começa a entender os símbolos, naturalmente a gente pode realizar uma distorção desses símbolos. E, portanto, a partir dessa distorção desses símbolos, a aula de hoje é para conversarmos sobre mitos, né? Sobre mitos. Legal? Como naturalmente nós criamos mitos sem nem se tocar de que são mitos criados, né? Então, como naturalmente nós nos perdemos na hora de criar algumas coisas. Eu não sei se em Portugal tem essa superstição, deve ter, pode ser que tenha, mas vocês têm medo de passar por baixo da escada? Vocês passam por baixo da escada? Eu passo numa boa. Passa numa boa? É mesmo? Vocês passam por baixo da escada? Eu não. Eu não passo por baixo da escada. Por quê? Principalmente se for uma escada como essa. Por quê? Porque uma escada como essa, se está ali, é porque alguém subiu para fazer alguma coisa. Portanto, tem alguém em cima trabalhando. Portanto, a chance de cair alguma coisa em você é maior. É isso. Mas o senhor não falou com que velocidade eu passo. Não importa. Mas se você muda a velocidade, é porque tem alguma coisa ali. Se muda a velocidade, é porque naturalmente não passou. Não é? E aí você vai falar assim, mas a escada está ali vazia, não tem ninguém. Pior ainda, então. Porque é algum trabalhador relapso que não prestou atenção e deixou metade das ferramentas de trabalho dele ali. Então veja, passar por baixo de escada dá azar? Não é esse o ponto. O ponto é que passar por debaixo da escada, você está passando por um lugar em que você está se expondo a um risco maior do que não passar por ali. Não é? Então quando a gente entende o por trás, você fala assim, é mais prudente não passar por baixo da escada. Então não é uma questão, claro, não é uma questão de dar azar ou não dar azar. É que passar por baixo da escada, a chance de algo cair sobre a sua cabeça é maior do que passar por um lugar onde não tem uma escada em cima. Entendeu? Só que não explicam pra gente, né? Não passe por baixo da escada porque dá azar. É mais fácil, né? Ensina assim. Não, há um princípio por trás. Mas veja, nós construímos... Então, qual que é a ideia de entendermos isso? É que nós, às vezes, construímos mitos em cima de coisas que não são bem ali, né? Então, nós atribuímos valores a algo que não tem exatamente aquele valor. Um exemplo simples disso, vocês já ouviram falar de evangelhos apócrifos? Já, né? Evangelhos que contam detalhes da vida de Jesus que não estão nos 4 evangelhos. Por exemplo, existe o evangelho de Maria Madalena. Esses são textos que existem por aí, não são impossíveis de se achar, tal. Mas existe um evangelho atribuído a Maria Madalena, e no evangelho de Maria Madalena, que é um texto apócrifo, diz que Jesus, quando pequeno, fazia passarinho de barro, brincava de argila, sabe? Como chama a massinha aqui? Plasticina. Plasticina. Brincava, né, com plasticina, a argila, fazia os passarinhos, assoprava no bico dos passarinhos e o passarinho tomava vida. O que querem dizer com isso? Quer dizer o seguinte, aquele Deus, criador da vida, que molda o homem a partir do barro, e que soprou vida nas narinas de Adão, fez até o som, né, o Roach, trouxe vida, fôlego de vida para os animais, para o ser humano, mantém em Jesus a mesma força, a mesma essência de Deus, soprando vida tal. Ok? Mas Jesus nunca fez isso e não tem nenhuma outra passagem, não tem lugar nenhum mais contando isso e não tem, né, carece de fontes, né? Isso, por isso, inclusive, um dos motivos de ser considerado texto apócrifo é essas
invencionites que o Evangelho de Maria Madalena tem. Mas veja, qual que é a tentativa ali por trás? É tentar atribuir um valor divino a Jesus. Ah, mas Jesus carregava valor divino. Tá, tudo bem. Mas ele não fazia isso. Ou, se fazia, poderia aparecer em outros textos e não aparece. Entendeu? Então, criar mito é isso, é tentar atribuir a algo um valor que não é necessariamente cabível àquela pessoa, àquilo. Jesus poderia fazer isso? Talvez até pudesse, né? Mas eu creio que daí o propósito do pai com ele era outro. Pois é. Era ficar fazendo passarinho e ressuscitar. Pois é. Não, e a teoria é tão grande que até hoje existe esse passarinho por aí, é o pardal. Tá? Se você olhar um pardal, tem mais ou menos, né, a cor de terra, né? Porque é aqueles canarinhos da terra, aqueles pássaros pequenos e tal, né? Então, naturalmente, a gente acaba atribuindo mito. Passar embaixo da escada dá azar. Não, não dá azar, mano. Só aumenta a chance de você ter um acidente. Aí você fala assim, poxa, eu estava caminhando na rua e dei azar de cair uma chave de fenda na minha testa. Lógico, você passou onde o cara está em cima trabalhando, e se caiu uma chave de fenda, ótimo, né? E se ele estava instalando um ar-condicionado? Então, não é mito, é isso. A gente acaba criando coisas em cima. Quer ver um mito bíblico? Eu peguei uma fonte mais bonitinha. Que número é esse? 7. É o número da? Bênção. Da bênção? Ok. É o número da? Perfeição. Qual é o versículo que diz que é o número da perfeição? Base bíblica para ser o número da perfeição não tem, né? Não tem. Mas vamos lá. Pensou em 7, pensou em Bíblia, o que vocês lembram? Dias da criação. Tem umas outras perguntas. Dias da criação, que mais? 7? Pode falar, 7 mergulho que está certo. Quem falou? Eu. Isso. Quando a pessoa, por exemplo, para curar de lepra, fazia, né, depois 7 mergulhos e tal. 7 ok? Vezes 47 vezes. Doar 7 vezes. Hã? Perdoar 7, né, 70 vezes 7, né, abundantemente, né? Que mais? Só? Tá, vamos lá? Eu separei, além dos 7 dias da criação, vamos lá. No princípio criou Deus o céu e a terra, 7 palavras. Aí você vai, eu já sei que você está contando, não tem 7. Sim, mas no hebraico tem. Bereshit bara Elohim hashaman et vet hares. Deus cria tudo, céus e terra, com 7 palavras. Né? A Bíblia, no hebraico, no original, com 7 palavras, Deus cria absolutamente tudo. Quantas ovelhas tinha na arca de Noé? Quantas ovelhas? Era para levar 2, um par. Gênesis, capítulo 7, versículo 2. Gênesis, capítulo 7, versículo 2. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7. O macho e a sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Quantos mussaranhos tinha na arca de Noé? Quantos mussaranhos? Mussaranha é quase como um ratinho, um roedorzinho desse tamanho. Isso é um animal impuro, então seria... Quantos mussaranhos tinha na arca de Noé? Um casal, né? Ou melhor, quantos casais, né? Um casal. Quantas zebras tinha? Quantos casais de zebra tinha na arca? 7. Não, zebra não é puro. Um casal. Quantas ovelhas tinha na arca? 7. 7 ovelhas. Por quê? Porque ovelha dá para comer e ovelha dá para trabalhar. É isso. Animal puro é isso. É caprino? Tem o pezinho aberto assim, é caprino? Pronto, 7. Então, os animais puros, 7. Quantas vacas tinha? 7. É puro, 7. Quantos porcos tinha? Um casal só, né? Porquinho é sujinho, um casal só. Que mais? Quantos, sei lá, ornitorrincos tinha?
Então, veja, 7 animais puros. Ok. Vamos lá? Quem foi o primeiro homem levado ao céu, que não morreu? É levado ao céu. Estava andando com Deus, foi andando mais perto de Deus, estava andando com Deus, todo dia, no fim da caminhada, ele parava a caminhada e dizia assim, Deus, eu preciso voltar para casa. Aí no outro dia ele caminhava com Deus, no fim da caminhada ele dizia, Deus, agora eu já preciso voltar para casa. Um dia eles estavam caminhando, Deus falou assim, mas hoje a minha casa está mais perto. Ah, então vamos para a tua. E aí foram. Quem é esse homem? Enoque. Olha o que diz Judas, lá no finzão da tua Bíblia. Judas, lógico, capítulo 1, né? Tem um capítulo só. Judas, capítulo 1, versículo 14. Ok, é isso, não é isso. Então, Enoque, o primeiro homem levado ao céu, é o 7º homem a existir. O 7º homem volta para Deus e nem morre. Legal isso, né? Eu peguei só fatos com os 7 que eram diferentes, né? Porque pensar 7 dias da semana, 7 dias da criação era fácil a gente lembrar. Vamos lá. Quantos objetos foram ungidos para a construção do templo? Vamos lá? Êxodo 30, versículos 26 a 28. Êxodo, capítulo 30. Agora volta tudo, né? Êxodo, capítulo 30. Oi? Se eu colocar ali, daí o pessoal já fica olhando antes. Êxodo, capítulo 30, versículos 26, 27 e 28. Espera aí. Então, Êxodo, capítulo 30, vai contar sobre as coisas do templo, e aí é o processo de purificação das coisas do templo. Lá, quando eu falei sobre batismo, eu trouxe aqui trouxe para vocês verem um mikve, estava lá a imagem do mikve que tem lá na sinagoga de Lisboa, tal, e ali a gente viu que as coisas para o trabalho são ungidas ali, né? E aí, lá vai dizer que Com ele ungirás a tenda da congregação. tenda, 1. E a arca do testemunho. Arca, 2. A arca do testemunho é o 2. Que é a arca aquela que tinha um vidrinho de maná, tinha a vara de Arão, né? Ok, a arca do testemunho, 2. E a mesa com todos os seus utensílios. A mesa com utensílios, 3. E o candelabro com seus utensílios. Candelabro, 4. E o altar do incenso. O altar do incenso, que é 5. E o altar do holocausto com todos os utensílios. Que é outro altar. Um é o do incenso, o outro é onde vai a carne, né? A carne do holocausto. 6. E a bacia com seus suportes. Ou, talvez na sua versão vai estar a pia, 7. Então, os objetos ungidos para o templo são 7. Ok? Então, veja, se você precisa comprar um carro, chegou lá no IMT, vai fazer a matrícula... Não, é no IRN. Vai lá no IRN, vai fazer a matrícula do seu carro. E a funcionária lá diz assim, a placa do seu carro vai ser 0007. O que você pensa? Agente secreto. Ou que seja, então, 7777. O que você pensa? Ah, eu vou ter muita sorte. Né? Automaticamente você sai feliz, né? Nossa, é o meu dia de sorte. Por quê? Porque tá cheio de 7 o seu carro, certo? Não é isso que a gente pensa? Né? Quem constrói mitos vai pensar automaticamente isso. Por quê? Porque atribui ao 7... Eu não estou dizendo que o 7 não... Mas você está entendendo o que é o mito? É essa atribuição de valores, né? Então, efetivamente, os 7 braços e tudo, né? Então, efetivamente, o 7 aparece de modo positivo sempre na Bíblia. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa, aparece o 7 ali, né? Ou quando Deus quer faz alguma coisa com 7, nós percebemos que ali é sempre algo com perfeição, né? Mas, daí dizer que todo lugar que tenha 7 significa que é perfeito é um mito, entendeu? É esse extrapolar do valor, né? Não, mas isso é nada. Eu tenho um primo que é de 7 de julho de 77. É sério. Não quer dizer que haja perfeição. Você está quase. Dizer que a pessoa é um mito é exatamente isso. A gente está atribuindo um valor que aquela pessoa não tem.
É exatamente a mesma coisa, né? É atribuir a uma pessoa o valor que ela não tem. Uma pessoa pode ser mito para alguém, mas para mim. Sim, e ela pode ser boa em uma determinada coisa, ela pode estar certa em determinado ponto, mas daí ela ser um mito, aí né? É uma extrapolação. Muito bem. Aí, vou contar para vocês a história de um povo que... de uma família, ou melhor, de um rapaz que sonhou que ele era o mais novo de uma família de vários irmãos, e aí ele sonha que o pai dele ia dar para ele um casaco bonito, e aí o pai dele dá a ele um casaco bonito, e os irmãos olham para o casaco, acham esse casaco um tanto quanto bonito demais para o irmão mais novo ter, ficam com inveja, dão uns croques na cabeça desse irmão, jogam ele dentro de um poço, vendem ele como escravo, ele vai para o Egito, chega lá, cai o primeiro-ministro, tem eleições, ele se torna governador do Egito, de repente o faraó tem um sonho de 7 vacas, 7 de novo, 7 vacas gordas, né, que são comidas por 7 vacas magras. Os sábios do faraó não conseguem interpretar, e falam assim, não, isso significa isso, né? Vai ter 7 anos de bênção, depois vai ter 7 anos de fome, então vamos nos preparar para os 7 anos de fome, cria os celeiros, guarda bastante sementes, tal. O Egito passa por um tempo de bastante comida, em volta todos com fome, os irmãos dele voltam, ele distribui comida para os irmãos, segura um dos irmãos ali, como se o irmão tivesse roubado a taça. De quem que eu estou falando? José. Ok, todo mundo conhece a história de José, né? E aí, depois que José e a primeira geração de José morre, o povo de Deus tinha vindo para morar no Egito, convidados. Né? Eram parentes do governador, venham para cá. Né? Depois que eles voltam, depois que José morre e aquela geração morre, o faraó também morre, e aí sobe um faraó que não conhecia a história de José. É exatamente isso que a Bíblia diz. Levanta-se então um faraó que não conhecia a história de José e torna o povo escravo. E aí vocês lembraram, né? Sabe quantas pessoas vocês imaginam? Vamos pegar a menor das... São 3, Queops, Quéfra e Miquerinos, daí tem mais 4 pequenas aqui ao lado. Quantas pessoas vocês acham... Quantos escravos vocês acham que era necessário para a construção de uma pirâmide? Mais ou menos de 5.000? Mais? Muito mais. Quem acha que era necessário mais de 50.000 escravos para a construção de uma pirâmide? Muito mais? Mais 50.000 escravos para a construção de uma pirâmide? Muito menos. Menos de 5.000. Quantos escravos vocês acham que era necessário para a construção de uma pirâmide? 2.000. Menos. Quantos escravos eram necessários para a construção de uma pirâmide? Eu não posso falar que 500. Menos de 500 escravos eram necessários para a construção de uma pirâmide. Quantos escravos eram necessários para a construção de uma pirâmide? 300, né? Lembrou de Esparta, né? Menos de 300 escravos. Quantos escravos eram necessários para a construção de uma pirâmide? 50. Menos de 50. Quantos escravos eram necessários para a construção de uma pirâmide? Nenhum! Escravo não constrói pirâmide, por favor. A pirâmide é um templo para o deus egípcio. Por que vou pôr um escravo para a construção de um templo? A construção de um templo é algo sagrado. Quem faz é o próprio egípcio. O escravo faz o quê? O escravo fazia tijolo para a construção de casa. Vamos lá, Êxodo, capítulo 5, versículos 7 e 8. Êxodo, capítulo 5, versículos 7 e 8. Capítulo 5. Pense que uma pirâmide é um templo sagrado. Pense que uma pirâmide é um local como se fosse, para nós, o túmulo de Jesus. Você vai botar um escravo, um estrangeiro, para construir um local sagrado para a sua fé? É que a gente entra na história do mito.
do mito. Vai atribuindo ali um valor. Êxodo, capítulo 5, versículos 7 e 8, é a ordem de Faraó, afligindo o povo, diz que, a minha versão resumida diz assim: daqui em diante não darei a palha para fazer tijolos como antes. Vão eles mesmos como antes, ou seja, antes eles já faziam tijolos. Vão eles mesmos e colham a palha para si e imporei a conta dos tijolos que faziam antes, nada diminuirei dela. Ou seja, o faraó disse assim: vocês antes produziam 1000 tijolos, seguirão fazendo 1000 tijolos, só que agora vocês vão colher a palha também. Pirâmide é feita de palha, de barro e tijolo? De tijolo, de barro e palha? Não, é feito de pedra. Ah, mas o egípcio passava o dia inteiro esculpindo pedra? Sim. E quem que cozinhava para ele? Para isso que ele tinha escravo. Mas quem que plantava para ele? Para isso ele tinha escravo. Quem que cuidava da casa dele? Para isso ele tinha escravo. O escravo cuidava da casa dele? Onde estava Potifar quando a mulher de Potifar tenta José? Provavelmente Potifar não estava quebrando pedra, porque Potifar era grande na história, mas estava no mínimo sentado lá com outros egípcios, cuidando da construção, cuidando das coisas, e as coisas do dia a dia? As coisas do dia a dia o escravo estava cuidando. Né? Ah, mas não tem nada a ver, porque como é que o povo sabia depois? É só você continuar a ler Êxodo, que aí em Êxodo você vai ver. Quando eles param para construir o templo, o Espírito Santo inspira o povo a começar a aprender a trabalhar ouro e metais e não sei o quê, para daí eles terem habilidades artísticas. Esse versículo eu vou usar na semana que vem, por isso eu não trouxe hoje. Então veja que nós, às vezes, sobre coisas da Bíblia, nós atribuímos coisas que a Bíblia nem diz que é. Nós damos a ela valores que nem tem. Agora, sejam bem honestos comigo. Quem achava que os escravos construíam as pirâmides, levante a mão. Não, eu achava. Pois é, eu também achava isso. Professor, mas nem os... Então se sabe que eram os egípcios que trabalhavam ali. Agora não se tem exatamente certeza, sabe de onde vem a pedra, né, e tudo. Você não tem certeza como que fazia o transporte, como que faziam as elevações, para isso tem algumas teorias. Mas eram eles, tá? Se você gosta daquele canal History Channel, você sabe que há um grande conflito entre eles e os alienígenas, né? Que o History Channel fala de tudo, principalmente de alienígenas, mesma história, né? Mas tudo bem, né? Mas veja, honestamente, a gente sempre para para o pressuposto de que as pirâmides foram construídas pelos escravos. Aí quando você para e fala assim, mas o que a Bíblia diz? Aí você fala, não eram os escravos, né? E não eram e tem lógica para não ser, né? Vamos lá? E agora eu tenho uma pergunta. Quem está atrás está vendo na TV, quem está aqui consegue ver mais ou menos, mas quem é esse rapaz? É um personagem bíblico. Quem é esse rapaz? Vocês acham que ele era assim? Agora já está todo mundo com o pé atrás, né? Eu derrubei vocês na pirâmide. Tá todo mundo com o pé atrás. Davi? Davi dá umas pedradas nos leões de vez em quando, né? Mas não é Davi. Quem rasga um leão jovem com as mãos? Não sei, vamos ver Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna. E chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente. Para. Então veja. Sansão, um leão jovem desce, não era tão novinho assim, porque já estava rugindo. Leão para rugir já é jovem, ou seja, está no vigor da força, mas, né? E aí, quando olha para Sansão, fala, como é que é o meu lanche hoje é take away, né? Trouxeram para cá. Então, é agora que eu vou lanchar. E aí o leão vem para cima de Sansão. E aí o espírito desce sobre Sansão e aí? Aí continua. E o prendeu de alto a baixo. E aí Sansão pega na boca dele e rasga ele de cima e embaixo. É isso
que a Bíblia diz. E aí? Como quem vende cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E então é nesse momento que Sansão se torna esse homem forte e musculoso, certo? Certo? Se você for ler Juízes, esse é o primeiro ato de força extrema que Sansão tem. Então, a partir desse momento, Sansão se torna esse homem forte e musculoso, correto? Tá todo mundo querendo dizer sim e não dizendo sim porque vocês não querem cair de novo. Claro que não. Sansão, aqui esse quadro é Sansão, tá ali, ó. Sansão matando o leão, né? Tá ali o autor, esse quadro é de 1628. 1628 já tinha passado um bom tempo da existência de Sansão, né? Mas é claro que Sansão não era esse homem forte e musculoso. Por quê? Porque se Sansão fosse esse homem forte e musculoso, a força dele estava nos músculos e não no Espírito do Senhor que desceu sobre ele. Certo? Esse é bem detalhado, né? Tá descrito. O Espírito do Senhor Desceu. se apossou. E aí, a mãe e o pai dele não ficaram sabendo disso. Por quê? Porque se ele é um rapaz franzino, eu não vou chamar o Lucas aqui, mas dá vontade, porque o Lucas é um Sansão. Você é magro, cara. Se fosse eu, já... Mas se Sansão fosse franzino, e de repente se tornasse esse homem musculoso, quando ele volta para casa, o pai não ia dizer nada, porque o homem não repara nessas coisas. Mas a mãe de Sansão ia dizer: ô menino, o que aconteceu contigo? Né? Porque de repente saiu daqui magrinho, voltou fortão. Como assim? Onde você foi? Que academia é essa? O que você tomou? Né? Aí você vai falar assim: ah, mas Sansão pode ter ficado forte a partir dali. Tá bom, pode ser. Vamos seguir? Juízes, capítulo 15, versículo 14. Por que será que ele não contou para os pais? Ah, isso é porque ele depois vai mexer no leão, ele não podia mexer em nada morto e ele acaba depois mexendo e aí ele peca. O voto de Nazireu. Do voto de Nazireu e tal. Isso. Mas vamos lá. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro. Então parou. Mais uma vez, Sansão tá indo bem de boa, não tá acontecendo nada, os filisteus chegam bem em cima dele. E daí? Dando gritos de vitória. Já pronto, né? Vamos matar esse magrinho. E aí? Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Pera lá. No 14 já tinha vindo, já tinha transformado ele em fortão. Não transformou ele em fortão. O Espírito tinha vindo, e aí lá no capítulo 15, de novo, quando ele é ameaçado, outra vez o Espírito vem sobre ele, e aí? E ele rompeu as suas mãos. E toda vez, e vai ter isso, depois vai ter a vez que ele vai matar o exército inimigo com a queixada de burro, e toda vez que a força de Sansão vai voltar, até no último ato dele, né? O último ato dele é a força voltando, é sempre o Espírito que vem. Então, quando nós pensamos em Sansão, honestamente, quem pensa em Sansão pensa num homem assim, num homem forte, grandão. Ontem para achar o quadro, eu fiz o seguinte, aproveitando, porque antes de dar aula para vocês, eu dou aula para mim, né? Eu entrei lá no Google, Sansão, cliquei no imagens e tinha tudo quanto era imagem, desenho para colorir e tal. Não tinha nenhum de um magrelo. Todos eram um homem fortão. Porque é um mito de que Sansão era um homem forte, musculoso. Só que se ele fosse musculoso, né, grandão, a força estava no músculo, não estava no poder de Deus. Você está vendo como nós às vezes criamos, né? Uma mentira de história. E não é nem assim mentira no sentido de que a gente cria, né? Dá um valor de força e tal. Eu vou mostrar para vocês a imagem mais antiga que tem de Sansão, mas eu já vou mostrar. E no caso de Sansão, a gente ainda tem porém, né? Alguém que ajuda nisso, que é o Hércules.
né? O mito grego de um homem forte e tal é o Hércules. E aí Hércules, sim, nós temos desenhos, tem lá os jarros, tudo do Hércules. E o Hércules, sim, sempre fortão, né? Sempre representado fortão. Mas eu vou mostrar para vocês, então, a mais antiga imagem de Sansão que existe. Quer dizer, a mais antiga imagem que se acredita ser de Sansão. Quer ver? Vamos lá? Então, em agosto de 2012, arqueólogos da Universidade de Tel Aviv anunciaram a descoberta de um selo circular de uma pedra com aproximadamente 15 milímetros de diâmetro, encontrado no chão de uma casa de Bet Semes, e que parecia representar um homem com cabelos compridos matando um leão. O selo é datado do século XII a.C. Estão vendo ali o selo? Essa é a mais antiga representação de Sansão, que se tem em história, né? Arqueologicamente falando. Para você ter uma ideia do tamanho desse selo, aqui tá, e você consegue ver o dedo de alguém, que eu não sei quem é, porque não consegui ver a digital, né? Mas tem o dedo ali atrás. Olha o tamanho. E tá vendo? O leão todo mundo consegue perceber, né? Sim. E tá vendo ali o homem? Essa é a mais antiga representação que se acredita ser Sansão, por causa da história e do local em que essa moedinha, esse selo é encontrado. Então saiu disso para isso. A história bíblica fala de Sansão rasgando um leão, mas não traz aquela imagem, né, daquele homem forte rasgando o leão. A representação mais antiga que a gente tem é essa daqui. Interessante isso, né? É novo, né? De 2012, é uma nova descoberta, né? Mas o século XII a.C. Para quem não gosta de fazer conta, 12 a.C. é 1.200 anos. Então, 1.200 anos antes de Cristo, esse era um selinho. Legal? Feita a introdução, vamos agora para o mito da aula de hoje. Então veja, já derrubei vocês na hora dos escravos. De Sansão vocês ficaram ressabiados. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem estava semana passada já deve manjar. Se você precisasse descrever Moisés, como você descreveria? Qualquer aspecto de Moisés. Gago, um homem gago. Moisés era gago? A Bíblia diz que ele tinha língua pesada, né? Só vou falar sobre assim. É pior que carro isso aí. Pois é, eu não sei como ele era, né? Porque quem fala é sempre Arão no lugar dele, né? Mas ok. Muito tímido. Tímido, tá bom. Que mais? Que mais? Algum aspecto físico que ele tivesse? Eu acho que ele era um homem forte. Forte? Pode ser. Foi preparado, né? Antes deixa eu voltar para Sansão. Deixa eu voltar para Sansão, que eu esqueci de um detalhe interessante. Que detalhe anatômico vocês pensam de Sansão? Vai, acertem dessa vez. Que ele tinha cabelo comprido, né? E quantas tranças ele tinha? Não. Lembra do segundo mito. Quantas tranças ele tinha? 7 tranças, tá? Sansão tem 7 tranças também. Tá? Então, Sansão tinha cabelo comprido, sim, porque por causa do voto de Nazireu, não podia cortar, né? E a Bíblia diz que ele tinha 7 tranças. E diz, tá? Literalmente diz que ele tinha 7 tranças. Mas vamos lá. Moisés. Aspectos interessantes de Moisés. Fisicamente, como será que ele era? Barbudo. Pode ser, boa. O que mais? Pois talvez não, né? Na fase de egípcio, com certeza não era. Não só não era barbudo, como provavelmente era careca, porque os egípcios raspavam barba e cabelo, principalmente por causa de piolho, né? Mas tudo bem. Mais escurinha, Pele mais escura? Talvez. como a dos judeus. O
egípcio não se ligava muito na pele, tanto que a gente tem, hoje em dia já é tranquilo isso, a gente tem faraós que eram negros, né? Há mais pirâmides egípcias fora do Egito, na Etiópia, no Sudão, há mais pirâmides egípcias fora do Egito do que no Egito, né? Porque lembrem que hoje a região de Etiópia, Sudão e tal, era o que se chamava de Alto Egito, né? Agora, olhando no mapa, fica para baixo. Não fica para baixo. O mapa não tem em cima e embaixo, fica para o sul. Mas é o alto, tanto que o rio corre para o norte, né? O rio sempre corre para baixo, o rio corre para o norte. Mas tudo bem, mas vamos lá. Pensou em Moisés, ok. Pensando em Moisés, quem pensa em chifre? Ninguém? Estranho? É? Aqui, ó. Esse é Moisés de Michelangelo. Provavelmente vocês já viram essa escultura. Ela é de 1515, né? E vocês podem ver um detalhezinho ali em cima da cabeça dele, 2 chifrinhos. Estão vendo ali? Para quem não está vendo, eu vou chegar ali. Aqui, ó, em cima da cabeça dele ali, ó. Parece uma trança, mas não. Aqui, ó. Vem ali 2 chifrinhos? Moisés tinha chifre? Moisés tinha chifre? Êxodo capítulo 34. Capítulo 34. Calma. Deixa eu chegar lá. Êxodo capítulo 34. Nunca vi vocês com tanta vontade de olhar a Bíblia. Não é possível que tenha chifre. Êxodo capítulo 34. Eu acho que eu vou trazer o telemóvel para você. Versículo 29. Bora lá. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança... Parou. Pensa essa cena. O povo já saiu, estamos em Êxodo, já lá no meio do livro. O povo saiu, está indo para a terra. Deus vai dar as tábuas com as leis, né? Tal. E aí Moisés sobe, fica lá um tempo com Deus, pega, toma nota, tarará, tarará, está descendo ele com as placas. E aí... Não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Ah, e diz que o rosto dele brilhava? Sim. Ah, essa versão, né? Isso. Tá bom. A sua falou. Não sei. Tem alguém que tem uma versão diferente? Tá todo mundo olhando a Bíblia. Alguém tem uma versão diferente? Que seu rosto brilhava? Resplandecia. Seu rosto resplandecia. A sua pele... A pele do seu rosto resplandecia. Ou seja, para todo mundo aqui, ele tinha passado aquelas canetinhas de destaca-texto, né? Tava brilhando. Sabe aqueles casacos que a gente precisa colocar quando o carro estraga na rodovia? Né? O rosto dele estava brilhando. E claro, ele não conseguia ver. Você consegue ver o seu rosto? Minha sobrancelha. Tenta ver a tua testa. Não consigo. Né? Diz que o cara era tão rápido, mas tão rápido que ele mandava um beijo para cima, subia e dava o texto na própria testa. Não tem, né? Agora, qual é a primeira Bíblia que é traduzida para o latim? Ela se chama Vulgata, né? Lembram da Vulgata? Vamos ver o que dizia a Vulgata? A Vulgata dizia o seguinte, ó. Compi descendere Moisés de Monte Sinai, tenebat 2 tábulas testimoni. Olha que bonito, né? Então, quando descia do Monte Sinai, Moisés tinha 2 tábuas do testemunho, né? Do texto ali de testemunho. E ignorabati. E não sabia qual cornuta e 7 faces. Cornuta e 7 faces. Cornuta, corno, chifre. Unicórnio. É, unicórnio é um animal que tem um chifre, unicórnio. Tanto é que na Bíblia King James, quando fala de rinoceronte, trazia a palavra unicórnio. Tá, primeira versão, né? Depois arrumaram. Tem alguém que tá sem meia já, ó. Né? Esse cornuta levou à interpretação de que Moisés tivesse chifres. Por isso Michelangelo faz ele com chifres, certo? Aí na dúvida o que a gente faz? Vai pro hebraico, né?
Cornuta não é de cornos? Ok. Vamos para o hebraico? Vamos para o hebraico. Eu trouxe o hebraico. Olha que legal. Né? E tá ali. E eu já até sublinhei para vocês. Kerem ou karam. Hebraico não tem vogal, então a gente tem essas variações. Kerem ou karam. E aí eu peguei no dicionário, literalmente no dicionário do Google. Google Tradutor. Por quê? Porque daí não é um dicionário bíblico. Então, na dúvida, se uma palavra que aparece na Bíblia, eu tenho dúvida na tradução, eu não posso ficar em dicionários bíblicos, porque dicionários bíblicos vão sempre dar um ar teológico, vão dar um ar bíblico para aquela palavra. Eu fui num que não tem nada a ver. Eu fui num dicionário de hebraico mesmo. E no dicionário de hebraico, a palavra karam pode ser uma trompa, né? Uma trompa que é como se fosse uma corneta mesmo. Pode ser um feixe, pode ser um raio ou pode ser um chifre ou corno. Então, ali onde diz que o seu rosto resplandecia e o tradutor da Vulgata usou cornuta, ele simplesmente pegou o karam, que quer dizer chifre, e foi. E se você colocar, aí dá mais trabalho, se você abrir lá o seu navegador, trocar a língua padrão dele, colocar em hebraico e escrever karam, e der um Google Imagens, ou se você colocar só karam e colocar no Google Imagens, vai aparecer um monte de chifre, principalmente chifre de carneiro, tá? Mas vai aparecer um monte de chifre. Olha só que doido. Ele descia lá tocando aquele... Pois é. Aí você vai dizer assim, né? Michelangelo viajou. Será? Vamos ver umas outras imagens? Olha uma iluminura. Sabe o que é a iluminura, né? Iluminura são aqueles desenhos que apareciam nos textos bíblicos. Sabe aqueles textos? Sabe aquelas bíblias antigas, assim, tem aqueles desenhos? Aquilo são iluminuras. Tá vendo ali o Moisés recebendo as tábuas? Tá vendo ali o chifrinho? É como se fosse uma história em quadrinhos, ó. A sarça ardente, tá? Tem o fogo, tem a sarça ardente, Moisés recebendo e depois Moisés descendo e quebrando. Como se fosse uma como é que é? Banda desenhada? É como se fosse uma banda desenhada ali, né? Então, ele descendo, daí ele vê o povo tinha feito lá o bezerro de ouro, tal, não sei o que, ele quebra as tábuas, tá? Estão vendo ali? Perceberam ali algum detalhe anatômico diferente na pintura de Moisés? Pelo desenho a gente sabe que é Moisés, certo? Mas não diz o nome dele ali, né? Não, né? Tudo bem. Agora diz. Numa outra iluminura está escrito ali, ó, Moisés tirando a sandália, tirando o sapato, né? Tira o sapato, porque o lugar em que você está é santo. Tá ali Moisés tirando o sapato, e o que tem na cabeça dele? Olha só. E no outro Moisés de 1441? E na Espanha, na Catedral de São Salvador de Oviedo? Alguém tem dúvida que é Moisés? Se alguém tem, é só olhar ali, ó. Moisés, está escrito ali. E lá na Inglaterra, em 1150, na Abadia de St. Mary, hoje essa obra está no Museu de Yorkshire, está lá ele chifrudo, quebrado também. E na Idade Medieval, a gente tem um afresco medieval, esse já está mais fraquinho, não dá, talvez não dê para ver muito bem, mas os cornos se veem bem. Certo? Aí agora, eu vou mostrar para vocês uma outra imagem, pior ainda, talvez essa não dê para ver menos ainda, mas vocês conseguem ver dois chifres aqui? Ok, só que esse não é Moisés. Esse é Naram-Sin. Esse é Naram-Sin, essa pedra está no Museu Britânico, e esse era um rei da Babilônia. Por quê? Porque em espanhol se diz vikingos, eu não sei como dizem em português. Vikings, aqui também diz vikings? Ok. Então,
Quando a gente pensa nos vikings, a gente não pensa neles com aqueles chifres também, né? Por que mudaram hoje em dia para a face brilhava, a sua face resplandecia? Porque para nós, o valor de carregar chifres é diferente do valor de para eles. Né? Um homem dessa época, tá aqui o rei representado com chifres. Moisés representado com chifres. Deixa eu pegar um que apareça bem. Aqui, ó. Moisés representado com chifres. Sem dúvida, não importa o número de pessoas que tivesse no meio do povo, de repente aparece um naturalmente de longe com chifres, ele vai ou não vai de longe ser visto? Você vai olhar para aquele homem e automaticamente você vai conseguir ver o rosto dele? Não, você vai ficar olhando só para o chifre. É ou não é? Então, Deus colocar chifre em Moisés... Eu não sei se tinha mesmo ou não. E até porque eu não sei nem onde está o corpo dele. Nem eu, nem ninguém. A Bíblia vai dizer que o corpo de Moisés desaparece. A gente não sabe nem onde foi sepultado. Mas, ter chifres era uma marca de... Poderia ser. Não sei se tinha ou não, mas vamos considerar que tivesse. Porque mostrei para vocês uma série de evidências que sustentam isso. Se ele tivesse chifres... De longe seria o testemunho da presença de Deus na vida dele, da marca de Deus na vida dele. Não é verdade? Chamaria atenção. Por que esse homem tem chifres? Doido isso, né? É muito maluco, né? Não sei, não estou dizendo que tinha. E não estou dizendo que tinha por quê? Porque da mesma época a gente tem essa imagem aqui, ó. O chifre significa o mesmo que poder, presença, força, liderança, tudo que pode se atribuir a Moisés. Que representa pra gente hoje. Exatamente. Só que de 1333 eu tenho essa outra imagem, esse afresco de Moisés com luzes, com raios saindo da cabeça dele. Não sei se era assim também. Eu acho que aí já... E ali na palavrinha, quando o professor colocou os significados, dali tinha a palavrinha raio também. Também. Era uma coisa E o que é o raio? O raio é algo brilhoso. Pode. Agora, o que assustaria mais um homem da época dele? Uma pessoa com chifres ou uma pessoa saindo raios da cabeça? Porque a imagem aqui é estática. Só que para ter isso dali, é o negócio piscando o tempo inteiro. É um raio saindo. O que vai chamar mais atenção? O que vai assustar mais? Ou melhor, o que vai permitir a ele ter um convívio ali? Um chifre estático ou ele brilhando? Para nós, hoje, o chifre assustaria mais. Porque nós hoje, o chifre não deixa de ser também, eu acho que um mito, achar que o diabo tem chifre. Também. Né? Também. Então, Também. Isso aí eu acho que é o fundamental para nós hoje, quando pensa o chifre, mas o diabo não tem chifre. Pois é. Ele é muito bonito, a Bíblia fala. É muito estranho, né? Tá lá, ó. E daí a gente tem o Moisés lá da igreja de Imaculada Conceição, lá em Roma, tem lá ele com uma representação com raios também. Né? Essa já é uma igreja bem moderna, essa já é uma estátua bem mais moderna. Né? Fato é que eu termino, então, com a frase de um amigo do pastor Vilibaldo, que num artigo sobre os chifres de Moisés, essa história dos chifres de Moisés é bem difundida, é bem conhecida na teologia. Depois você joga lá no Google, Moisés tinha chifres, vai aparecer vários estudos sobre isso, tá? Mas vai aparecer ali, ó, de profeta de Deus, Moisés é elevado à categoria daquele que luta com anjos e cujo corpo se transforma como resultado de sua revelação com Deus e do seu papel como mediador entre o ser humano e o divino. Ou seja, o corpo dele foi transformado. Saiam raios ou chifres, fato é, nós vimos ali em Êxodo, que o corpo dele foi transformado. É o único que tem um corpo transformado? Não, vou te salvar agora. Jacó, por exemplo, né? Jacó briga com um anjo lá no Vale de Peniel, o anjo, antes de abençoar, dá uma capoeira nele, derruba ele, deixa ele manco pro resto da vida. E deixa o povo de Israel, deixa o judeu, sem comer coxa para o resto da sua existência. Até hoje, se você olhar em Gênesis, isso diz,
E até hoje, um judeu não come coxa de frango, não come a coxa do animal, não come o tendão, né? Sabe quando você está comendo a coxinha e tem aquele nervinho assim, aquela cartilagemzinha? Aquilo o judeu não come. Na verdade, ele nem come a coxa para não precisar comer aquilo, né? Mas ele teve o seu corpo transformado. Os chifres de Moisés, portanto, não denigrem a sua imagem, não fazem dele um homem menor. Pelo contrário, lhe elevam até o céu, servindo como uma verdadeira coroa. Não é de surpreender, portanto, que a transfiguração de Jesus iluminado terá Moisés ao seu lado. Lembram disso? Né? Vai aparecer 3 homens, vamos fazer 3 barracas, vamos viver aqui para sempre. A transfiguração de Jesus iluminado terá Moisés ao seu lado, assim como a glória de Moisés será retomada por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 até 18, que a gente não precisa ler, porque é muito grande e tal, não sei o que, é muito texto, né? Mas fica de tarefa para vocês durante a semana. Por que eu trouxe isso? Primeiro porque é curioso, acredito que poucos aqui tinham ouvido falar sobre os chifres de Moisés. Embora seja bastante difundido, vocês viram ali muitas imagens, e assim, eu peguei algumas, porque eu podia passar a manhã toda mostrando imagem aqui para vocês, né? Então eu peguei algumas imagenzinhas de Moisés com chifre, mas também para a gente repensar, quando a gente olha uma obra, quando a gente olha, né, como por exemplo ali a gente tem aquelas... Esse Moisés, por exemplo, além dos chifres, ainda tem aquele arquinho dourado, né? Quando a gente olha as imagens dos santos, sempre tem aquele arco de luz em volta, tal, né? Repensar que, às vezes, a representação artística de um tempo, ela tem, na sua representação, também alguns valores. É por isso que não é em nada, por exemplo, desrespeitoso um Moisés como esse. Nesse segundo Moisés, olha que interessante, ele já usa óculos. Você percebeu agora que ele usa óculos? E está vendo que ele está escrevendo já de um modo muito mais, já sentado numa cadeira toda medieval, né? Parece um monge, parece um copista, né? Parece um copista. Então talvez quem fez esse desenho só tenha dito assim: poxa, os homens copistas aqui que se dedicam a copiar as escrituras tentam manter a mesma fidelidade que Moisés teve ao copiar. Ele foi o primeiro copista, portanto, vamos fazer ele como um copista, né? Modernizaram, né? Assim como a gente atualiza e moderniza Moisés, né? Olha aqui. Ou então, esse Sansão, né? É só uma modernização e uma atualização. Legal? Agora nunca mais vocês vão pensar em Moisés do mesmo jeito, né? Opa, estragar. Pronto. Pois não. Assim, eu creio que eu fico mais no raio ali, o rosto brilhar. Porque fala que Moisés não sabia o que estava acontecendo com ele. E se ele tivesse chifre, ele ia... Chifre, se ele não ia passar mal isso. Peraí, o versículo diz que ele não sabia ou que ele não via? Ou que ele não via? Na minha Bíblia diz não sabia. Ou que ele não via. E se ele tivesse chifres, ele não ia ver do mesmo jeito. Ah, mas e na penteadeira dele, ele ia olhar o espelho. Mas quando ele fosse no banheiro, ele não ia se olhar no espelho? Por favor, né? É mais fácil sentir um chifre do que um brilho, né? Não sei. Não sei, porque se à noite ele fizesse isso daqui com a mão, pronto. Ué, por que minha mão ilumina cada... Né? Tá a luz saindo, você botou aqui e reflete. Ou tô no escuro, tô olhando para baixo, tô vendo luz. O que está acontecendo? É que a gente quer se afastar da imagem do chifre. Porque a nós atribuímos um valor para o chifre que eles não atribuíam. Entendeu? Interessante isso, né? Então, quando a gente vai pensar nas figuras bíblicas, ou quando a gente vai pensar na obra, ou quando a gente vai pensar em Deus mesmo, o que acontece é exatamente isso. Nós atribuímos muito dos nossos valores a Deus. Nós atribuímos muito dos nossos valores, né, das nossas expectativas. E a ideia é justamente nós irmos nos esvaziando, tirando de nós. A ceia lá de Páscoa
ela é feita com pão sem fermento por causa disso. O fermento é o que faz se inchar por si mesmo, né? A ideia é esvaziar-se de si mesmo. Cristo se esvaziou de si. Nós devemos nos esvaziar de nós. Não estou dizendo que nós não somos preciosos. O que eu estou dizendo é o seguinte: quanto menos de nós houver, mais espaço tem de Deus para nos ocupar. Então, tirar os nossos mitos, tirar as nossas impressões, tirar os nossos valores pessoais da nossa relação com Deus, nós estamos vendo aqui artes, mas para aplicar isso na nossa vida. Tirar nós de nós é dar espaço para o Espírito nos encher. E esse é o grande objetivo no fim das contas. Vamos encerrar por aqui? Vamos orar? Então já estão alertados, hein? Se você chegar no céu e encontrar um homem de chifre, não fuja, tá? Não fuja, não fuja. Não fuja. Assim, é você, Moisés!